Ah, 2050. O ano em que a Terra finalmente se livrou das filas do banco e que todos viviam em paz com suas TVs holográficas. Mas é claro, o universo não ia deixar isso durar por muito tempo. Então num belo dia, aparece um buraco de minhoca gigantesco no céu. E as pessoas espertas, como sempre, acharam que aquilo era um show de luzes. Aí, BUM! Uma explosão cósmica, alienígenas ultra tecnológicos saindo para dominar o planeta. E a humanidade, que mal consegue lidar com o Wi-Fi quando ele para de funcionar, teve que lutar para sobreviver. Mas calma aí, galera, porque os heróis cultivadores entraram em cena para salvar o dia e talvez o futuro da humanidade. Essa obra é muito boa, galera, tem cultivação, batalha alienígena e o melhor de tudo, o waifus gasosas. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já senta o dedo no like e também deixa um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo pra mais pessoas. E se aparecer o botãozinho de hypar, dá ajuda aí pra gente, galera. Agora bora lá pra história. O ano era 2050, as pessoas de Terra viviam em paz, graças aos avanços tecnológicos e alta produtividade. Finalmente o único caos que eles tinham era decidir qual série eles iam assistir no final de semana. Dois jovens passeavam pela cidade aproveitando a tecnologia cotidiana e o conforto de sua era. De repente, um misterioso buraco de minhoca apareceu no céu, mudando o destino de todos. Inicialmente, as pessoas acreditaram que era uma projeção ou um show, sem perceber o perigo real. Ah, claro, né? Porque quando um buraco de minhoca gigantesco aparece aí no centro da sua cidade, todo mundo pensa que é só a promoção da Shopee soltando as luzinhas lá na cidade. Shopee. O buraco expandiu e uma explosão de energia devastadora abalou a cidade, trazendo o caos. Criaturas alienígenas emergiram, prontas para invadir a Terra com tecnologia muito superior à humana. A força de segurança das pessoas não conseguiram resistir e suas armas eram inúteis contra os invasores. Era como se fosse tentar matar um leão com um travesseiro, só fazia cócegas. As cidades foram sendo destruídas e a população entrou em desespero, sem saber como reagir. Os alienígenas avançaram implacavelmente, com a humanidade recuando sem chance de vitória. A Terra, antes próspera, enfrentava sua destruição iminente diante da superioridade alienígena. Os cultivadores, que estiveram isolados por muito tempo, finalmente saíram de Rugal, trazendo esperança à humanidade. Sua presença foi vista como a última chance contra a invasão alienígena. Após grandes sacrifícios, a humanidade conseguiu virar a maré da guerra. Os aliens foram forçados a recuar para dentro do buraco de minhoca, devolvendo a esperança ao povo de Terra. Com isso, a humanidade encontrou um novo caminho. A ciência foi substituída pela arte do cultivo e uma revolução começou. Esta foi chamada como a primeira revolução do cultivo. A paz foi restaurada temporariamente e uma nova era de cultivo para todos teve início. As pessoas agora elas buscavam força através de uma nova disciplina, preparando-se para o que poderia acontecer no futuro. 50 anos se passaram, 3 jovens discutiam enquanto olhavam para alguém caído no chão. Eles estavam confusos, sem saber o que aconteceu, e um deles comentou que talvez o garoto ali estivesse, digamos assim, sem vida. O jovem que estava caído e deitado no chão, ele acabou despertando lentamente, e ele estava confuso e ficou cochichando ali em sua mente que ele deveria, na verdade, estar morto. Ele ainda, surpreso, percebeu que de alguma forma ele havia sobrevivido, algo inexplicável havia acontecido e ele não entendia o porquê dele ainda estar consciente. Um dos jovens o cutucou perguntando se ele ainda estava vivo e a situação era surreal, pois eles acreditavam tê-lo matado. De repente o jovem no chão agarrou o braço do agressor com uma força impressionante e deixou todos ali em sua volta chocados. Com um movimento ágil, ele se levantou, deixando os outros boquiabertos, e ele estava pronto para lutar novamente. Esse era Luke Storm, e ele despertou enquanto seus agressores riam da situação. Eles zombavam do garoto sem perceber a seriedade da sua determinação. Um dos folgados aí ficou exigindo dinheiro, ameaçando o Luke de que caso contrário ele seria espancado novamente.
Meu amigo, se eu por acaso tivesse dinheiro, você acha que eu estaria lutando contra alienígenas? Se liga, meu mano. Vocês vão ver que isso aqui é um isekai futurista de cultivação, então se liguem que essa história aqui é muito boa. O líder do grupo, impaciente, ele decidiu que seria mais rápido nocautear o Luke e depois roubar os seus pertences. Quando o agressor avançou com a sua arma, o Luke desviou habilmente, mostrando uma destreza bastante incrível. Com um olhar intenso e um poder oculto, o nosso prota ativou a sua energia desconhecida, surpreendendo seus oponentes. Em um movimento bastante veloz, ele lançou um chute bem poderoso, derrubando o líder do grupo, que foi lançado para longe. Os outros sem vergonhas ali, eles ficaram surpresos com a força do nosso herói, e vendo ali o seu líder ser derrotado facilmente, eles ficaram morrendo de medo. Um dos valentões enfurecidos sacou uma faca ali e começou a gritar, dizendo que o Luke ousaria revidar. Enquanto isso, o nosso prota encarou seus oponentes e eles avançaram com a intenção de atacá-lo com tudo que tinham. Porém, o nosso prota novamente desviou com maestria e, pegando a faca de um dos agressores, ele demonstrou que estava no controle. O maluco era boladão, galera, então nada de protagonista medroso e covarde aqui nessa obra. Ele fecha o punho rapidamente, demonstrando sua determinação para se preparar para revidar, enquanto seus oponentes recuam um pouco assustados. Em um movimento explosivo, o Luke desfere um soco devastador que acaba atingindo o rosto do seu inimigo com força total, jogando ele pra longe. O cara fica todo esborrachado no chão. Sem hesitação, ele finaliza mais um oponente com um golpe certeiro, exibindo confiança e total controle da situação. Após essa batalha, se é que a gente pode chamar de batalha, né, tá mais pra stomp, os agressores ficam caídos e todos machucados no chão, lamentando a dor da derrota sofrida. Depois dessa humilhação aí eu nunca mais voltava pro colégio. O nosso prota estava um pouco confuso e ele pergunta qual que é a data atual, sem entender o que estava acontecendo. Ele continua questionando sua sanidade e menciona o nome de Luke, demonstrando ainda mais a sua confusão mental. Ele o encara com um olhar fixo e determinado, enquanto uma aura de ameaça envolve a sua figura. Ele relembra mentalmente o ano de 2100, a época em que estava no ensino médio, deixando claro que sua jornada está apenas começando. Ele afirmou para si mesmo que realmente havia renascido em uma outra era. O nosso prota havia voltado para o passado, galera, isso mesmo, ele veio do futuro. Lá em 2150, os aliens eles acabaram retornando para a Terra, desencadeando a batalha final. Ele expressou surpresa ao descobrir que esses aliens haviam aprendido as técnicas de cultivo dos seres humanos. Os aliens eles eram bastante sem vergonha, galera, e além de ter uma tecnologia boladona, eles ainda aprenderam a usar magia. O alien declarou que se fosse com tecnologia ou cultivo, a humanidade não teria chance alguma. Eu tenho certeza que o líder dos alienígenas foi traído aí, foi corneado por um ser humano, por isso que ele tem ódio da humanidade. Com arrogância, o inimigo lançou um golpe devastador, afirmando que era o fim da humanidade. Ele ficou imóvel por um instante, encarando o brilho avassalador que estava diante de seus olhos. Uma explosão colossal se seguiu, devastando tudo ao redor em questão de segundos. Quando a poeira baixou, ele se manteve firme, observando seu oponente no chão. E nós sabemos que foi assim que o nosso prota acabou indo de arrasta pra cima e vindo aí para o passado. Os dois rapazes eles estão bastante assustados e começam a fugir desesperado, enquanto o nosso prota os observa com frieza. O Luke, ainda sério, os interrompe no meio da fuga e pergunta sobre algo que deveria estar com eles. Confusos, eles respondem que não fazem ideia do que o nosso prota tá falando, já que eles estavam com muito medo. O Luke Storm, ele segurando ali uma quantidade de dinheiro muito grande, revela que ele não sabia que havia sido extorquido pelo Derek por tanto tempo. Nessa época o nosso herói era um bunda mole, mas agora como ele voltou no tempo ele é bastante bolado, então ele não vai deixar mais esses pé rapado aí ficar abusando dele não. Ele se recorda que na sua vida anterior, como um órfão sem apoio familiar, ele lutava para alcançar a posição de líder na aliança de cultivo. O Luke reflete que mesmo que ele se esforçou bastante para ficar boladão,
No final das contas, ele acabou sendo derrotado pelos alienígenas. Agora, parando em frente à escola antiga, ele confessa que sente saudades daquele lugar, lembrando a sua juventude. Todo mundo aqui que já saiu da escola sente saudade da época que estudava. E o nosso prota ficava dizendo: é agora que eu pego o garoto, eu vou passar o rodo em geral. Sem que ninguém saiba, ele carrega um segredo. Dentro de 50 anos, os alienígenas retornarão para destruir toda a humanidade. Por fim, ele encara uma visão aterrorizante, percebendo a ameaça iminente do estado imortal em meio a essa nova batalha. Ele cerra o punho e a raiva junto da determinação se misturam no seu interior. Ele sente que essa é a sua segunda chance e ele promete que vai derrotar todos os alienígenas dessa vez. Com um suspiro longo, ele se senta na cama, concentrando sua energia. Após uma noite de cultivo, ele retorna ao nível de candidato novamente. As lembranças da vida passada o ajudam a acelerar no seu progresso inicial. O corpo dele não era muito forte, galera, então ele vai ter que cultivar ali de novo para voltar a ter todo o poder que ele tinha lá no passado. Ou melhor, no futuro, né? Ainda assim, ele precisava escalar até o 9º nível e alcançar a ruptura. Além disso, ele sabe que o verdadeiro desafio é atingir o estado imortal. Mesmo avançando rápido, ele admite que essa jornada vai ser árdua e bastante complicada. Com os olhos fixos no futuro, ele decide que dominar a técnica é a única solução. A área Starfell ela caminha pelo campus e imediatamente ela atrai olhares de todos. A galera fica comentando sobre a sua beleza e reconhecem a sua posição como a mais destacada entre os alunos. Os murmúrios se intensificam quando lembram que, além de bela, a área Starfell é uma das prodígios em cultivação, pertencendo ao famoso clã Starfell, que é a próxima a alcançar o 1º nível de cultivação, mesmo estando apenas no 3º ano. Vários alunos tentam se aproximar e convidar ela para jogar basquete, mas ela segue andando sem ligar para ninguém, e o nosso prota fica lá no fundo observando tudo. O prota fica pensando ali como que na sua vida passada essa garota e a Arya era uma garota praticamente inalcançável, ele nunca teria a chance de se aproximar dela, já que ele era um cara bastante noob. Agora, ele reconhece que para dominar a técnica de refinamento de partículas, ele precisará da ajuda dela e começa a planejar uma aproximação da garota. O maluco aí nem é bobo, né, galera? É claro que ele vai voltar no passado e se aproximar da garota mais bonita e poderosa do colégio, é claro. Mais tarde, próximo à escola ali numa floresta bastante escura, a Arya estava nas suas sessões de treino noturno. O nosso prota sabia que nesse exato momento ela iria lutar contra o cara e iria se machucar, então por isso ele já vai até lá para poder ajudar a garota e se aproximar dela. Ele ia utilizar todas as suas memórias que ele tinha do passado para seu benefício próprio. Um criminoso havia fugido da cadeia e enquanto ele estava ali na sua fuga, ele vê a garota se aproximando e em desespero ele xinga ela e tenta escapar, mas ela tenta prender o cara porque ela já tinha ouvido essa notícia aí, então ela estava esperta tentando capturar o criminoso. Aflito, o bandido reconhece a força dessa garota e sabe que se trata de uma garota que fazia parte da família Starfell e fica suplicando ali para a garota não interferir no caminho dele. Determinada, a Arya recusa suas desculpas e com uma aura brilhante, ela o confronta exigindo sua rendição imediatamente. Ela não ia deixar que ele escapasse da aliança dos cultivadores. Porém o cara ele também era um cultivador e ele ativa sua habilidade de fogo em meio a um ataque furioso, liberando chamas intensas enquanto grita que já deu a chance ao seu oponente. A Arya desvia habilmente desse golpe poderoso aí do maluco, e o seu corpo ágil começa a se mover em meio ao calor e às labaredas que cruzam o ar. Com um salto ágil, ela ataca de cima com uma lâmina reluzente, colidindo diretamente com o punho flamejante do inimigo em uma explosão de luz e impacto. O inimigo se chamava Victor Ashen e ele grita para que ela o deixe em paz, enquanto as suas mãos flamejantes revelam o poder de sua prática intensa de refinamento corporal. Esse Victor ele admite que não esperava tantas habilidades assim de uma jovem garota como ela e ainda fica comentando sobre a aparência atraente aí da garota e faz um sorriso bastante arrogante em seu rosto. O seu olhar se torna sinistro
insinuando intenções maliciosas que vocês já devem imaginar quais são. A Arya reage com fúria, brandindo as suas espadas gêmeas em um movimento rápido e preciso, chamando ele de estúpido e sem vergonha. O nosso prota ele reflete sobre as 4 classes de técnicas de cultivo e a excelência da técnica de desenhar a espada, enfatizando que essa área aí ela não dominava completamente a energia interna, mesmo que ela fosse uma prodígio. Esse Victor ele mantém uma postura defensiva, observando que para proteger os seus pontos vitais, ele teria que suportar vários golpes dela que seriam dados em sequência. No ápice do combate, o Victor ele sorri confiante quando ele colide novamente com a Arya, demonstrando que apesar de suas vantajosas técnicas, o confronto ainda estava bastante longe de ser decidido. A Arya começa a avançar ali com a sua espada, canalizando energia em cada golpe enquanto o inimigo tentava desesperadamente se proteger. O Victor reage com um soco poderoso envolvendo o seu braço em uma aura flamejante. A lâmina da garota encosta no resistente braço reforçado do Victor, emitindo faíscas enquanto ele sorri de forma ameaçadora. Ele murmura que a técnica da garota é inútil contra a técnica dele, mas a Arya permanece focada sabendo que a chave para vencer está na precisão e não na força bruta. Em um movimento rápido, ele tenta dar um ataque direto, mas uma sombra desconhecida arremessa uma pedra, desviando a sua atenção em um momento crucial. Ele se vira furioso e tenta identificar o responsável, mas antes que ele possa reagir, a Arya avança novamente, determinada a não perder essa vantagem aí que ela acabou encontrando. Ela grita para que o seu aliado tenha cuidado, mas ele já estava preparando para se defender, desviando com precisão dos ataques poderosos de Victor. Enquanto a batalha se intensificava, o nosso prota acaba se revelando, explicando que ele veio investigar os rumores sobre a luta e que seu momento era perfeito para interferir. A Arya agora estava com bastante confiança, né, já que ela conseguiu uma nova ajuda, mas ela fala para o nosso herói se afastar, pois ela mesma vai dar conta do recado. Apesar da preocupação ali com o nosso prota sobre os riscos, ela insiste dizendo que ele é apenas um estudante e que a luta seria perigosa demais para ele. O nosso prota fala que de forma alguma ele vai desistir de ajudá-la e que vai enfrentar qualquer batalha para alcançar a amizade dela. Era um pouco estranho um desconhecido falar isso, mas tudo bem, né? Enquanto discutiam, o inimigo em chamas, ele prometeu que nenhum deles sairia dali vivo e fica tirando sarro aí do nosso prota junto da sua waifu. A garota pediu ajuda ao aliado para segurar o inimigo por um instante, enquanto ela preparava um golpe fatal. Com um soco poderoso, o nosso herói ele atingiu esse valentão, criando um impacto explosivo e uma abertura na luta. O inimigo ficou surpreso, perguntando se ele fazia parte do clã dos lendários cultivadores, devido à energia vibrante que emanava dele. Com confiança, o nosso herói ele sugeriu que toda aquela força foi criada por ele mesmo, desafiando as suposições daquele seu oponente. O criminoso ele ficou tirando sarro ali da confiança do nosso herói, afirmando que apenas mestres poderiam dominar tais técnicas com maestria. Com um brilho intenso, o punho do jovem começou a mudar e a sua técnica estava evoluindo. Ele disse que mostraria do que era capaz, desafiando aí o criminoso para assistir o espetáculo. O homem ele ficou atônito ao ver as garras de tigre, algo que ele não acreditava ser possível, e a surpresa dele ficou refletida aí nessa cara de tapado. O nosso herói avançou rapidamente com uma explosão de energia e suas respirações firmes e com um olhar fixo, determinado que ele ia dar um sacode aí nesse cara. Enquanto o combate se intensificava, o homem ele percebeu que aquele jovem poderia mudar os seus movimentos a qualquer momento, adaptando-se com facilidade, o que tornava ele um oponente formidável. Desesperado, o valentão sugeriu um acordo, tentando desviar o foco do combate ao mencionar uma proposta indecente, se é que vocês me entendem, mas ao mesmo tempo ele pensava de qual clã esse prodígio poderia ter vindo para ele ser tão poderoso assim. O jovem ele se esquivou habilmente e ficou ironizando, dizendo que agora ele era visto como um irmão, mas que isso dava pena, já que o cara aí ficou chamando ele de irmãozinho.
A garota, com a espada em mãos e com um olhar decidido, ela afirmou que já era tarde demais, insinuando que o desfecho dessa luta estava próximo. O homem reconheceu a técnica da espada e, surpreso, ele perguntou se ela pertencia ao clã Starfell, indicando que ele reconhecia essa técnica e tinha bastante medo. Com um movimento fluido, a garota, a Arya, ela liberou uma energia cortante de espada em volta de uma luz brilhante e com uma aura ameaçadora, e assim ela avança contra o adversário. Dominando a situação, ela segurou a espada com firmeza e ficou murmurando enquanto a sua energia cortante se espalhava ao redor. Ela afirmou que deixaria o corpo aí do inimigo intacto, e essa foi uma promessa que ela havia feito antes de dar o golpe decisivo. O nosso herói ele observa e pensa sobre a técnica secreta do clã Starfell, que transformava a energia em lâminas, e raramente ela era dominada até mesmo pelos cultivadores experientes, o que demonstrava que era uma técnica avançada. A Arya agradeceu pelo suporte ali do nosso herói, enquanto isso ele declarou que não poderia permitir que alguém fosse intimidada e ainda mais uma garota linda como ela. O cara era um verdadeiro romântico, ele era o último romântico da Terra. Surpresa, ela perguntou quem ele era e virando-se para encará-lo diretamente, visivelmente intrigada, ele afirma sua identidade. Ele respondeu calmamente, revelando que o seu nome era Luke Storm, enquanto pensava que, como membro de um clã nobre, ele precisaria agir com cautela para poder se aproximar da garota. No outro dia, os rumores ali daquela batalha começou a se espalhar pela escola. Alguns alunos contam que a Arya derrotou um cultivador criminoso de nível 1 e até mesmo a aliança de cultivação estava interessada aí nesse caso, e havia boatos de que o Luke Storm, que era um aluno ali também da turma, estava presente nesse combate. O nosso prota aparece aí na escola um pouco cansado, mas ao mesmo tempo ele estava determinado, já que os seus planos estavam ocorrendo tudo bem. A Arya Starfell, que era uma cultivadora, ela também tinha participado desse confronto e ela se aproxima ali do nosso herói. Ela observava com curiosidade, questionando como que ele, um aluno do segundo ano, poderia estar envolvido naquela batalha, sendo que ele demonstrou um poder muito grande. O Damian Frost é um dos alunos mais respeitados do terceiro ano e também ele é um admirador de Arya Starfell. E ele observava a interação ali do nosso prota com ela e claramente ele estava interessado. O Luke ele permanece tranquilo, respondendo de forma confiante, como se ele não tivesse sido impressionado com aquela atuação no dia anterior. A Arya ela fica surpresa com a coragem aí do nosso herói e agradece a ajuda dele, e ela até admite que sem ele ela não conseguiria ter vencido. Os alunos ao redor ficam incrédulos com a possibilidade de Luke ter enfrentado um cultivador de nível 1, questionando até mesmo se os professores não teriam ajudado na batalha. O Damian Frost ele se aproxima de Luke elogiando sua coragem, mas também ele demonstra uma curiosidade e fica ali meio que tirando sarro. Esse cara alerta o nosso herói para ele não ser imprudente no futuro, sugerindo que aquela vitória foi graças à presença de Arya Starfell. O Luke ele permanece sereno e sem reação, enquanto os outros alunos observam a troca de palavras com o Damian Frost. Galera, é muito importante que você deixe um comentário pro YouTube indicar o nosso vídeo para mais pessoas, e também hypando o vídeo caso apareça aí para vocês. Continuando a história, rumores se espalhavam pela escola sobre a Miss Arya, que havia eliminado um cultivador criminoso de primeiro item. Esse Damian Frost ele fica enchendo o saco do nosso herói, então ele acaba recusando ali a ajuda desse cara, dando um chega pra lá nele. O Damian, irritado com a rejeição ali na frente de todos, começa a ficar pistolinha. A Arya oferece o seu apoio a Luke, dizendo para procurá-la se caso ele precisar de ajuda. Os alunos discutem sobre o Luke, alguns acreditando que ele pode se defender sozinho, enquanto os outros acham perigoso e que ele irá atrapalhar a Arya nos próximos exames. O Damian ele aconselha Luke a evitar sair à noite, mas o Luke recusa novamente, afastando sua mão. O Damian, irritado, suspeita que Luke está escondendo a sua verdadeira força.
A turma discute sobre os cultivadores excepcionais e Luke parece superar as expectativas de todos. A Arya Starfell ela percebe as habilidades ocultas do nosso herói, enquanto Damian avalia a situação em silêncio. Esse Damian ele ordena pro Ki Young desafiar o Luke, que era ali o seu amigo, querendo ensinar uma lição pro nosso herói. Esse cara acha mesmo que um personagem secundário aí, mó cara de tapado, vai conseguir dar uma pressão no nosso herói. O Brandon Iron Fist, que era um amigo aí desse cara, ele aceita o desafio, insinuando que ter uma boa base não garante habilidade prática. A instrutora tenta intervir, mas o Luke ele aceita o desafio com determinação, dizendo que ele tem muito o que aprender com esses alunos do terceiro ano. A professora alerta o Luke sobre o nível avançado de Brandon, mas o Luke ele permanece decidido para tentar provar para todos que ele também é um cultivador até que razoável. O Brandon confiante, ele prepara-se para medir forças com o Luke, gerando expectativa em todo mundo que estava assistindo. Ele preocupa com as forças de Brandon, mas a Arya diz que ele não é páreo para o Luke. Durante a luta, o nosso herói observa os movimentos de Brandon, percebendo desperdícios de energia. O valentão ataca com força total, mas não consegue sequer tocar o nosso herói e fica bastante frustrado. O Luke repreende Brandon, insinuando para ele concentrar a sua força corretamente. Desesperado, esse cara ativa sua habilidade especial, liberando uma energia vermelha flamejante para o próximo ataque. A Arya observa em choque que esse cara aí, o Brandon Iron Fist, havia superado seus limites, alcançando um nível comparado a um cultivador regular. O Luke ele permanece calmo, se preparando para reagir ao próximo movimento do Brandon, enquanto a energia dele explode ao seu redor. O Brandon avança com força total, mas o Luke desvia e o derruba com um golpe preciso. O maluco é lançado para trás, incapaz de reagir, e a sua derrota fica clara para todos os espectadores. O Luke, mantendo a calma, ele diz pro Brandon descansar enquanto ele mostra a sua superioridade com toda humildade, ele não tá sendo arrogante aqui. O Brandon cai enquanto dois colegas correm para verificar se ele estava bem. Os alunos ficam chocados com a rápida derrota do Brandon e o Damian ele observa em silêncio. O Luke desafia o Damian para um confronto, provocando ele ao sugerir que gostaria de aprender ainda mais sobre técnicas reais. O nosso herói aqui ele é incrível, galera, eu gostei dele. O Damian ele aceita o desafio com um sorriso, mas ele sente que o Luke tá ali tentando humilhá-lo. Ah vá, é mesmo, cara? Você vai tomar um espanco. Se eu fosse ele eu não aceitava, era melhor passar vergonha recusando do que passar vergonha apanhando. Ambos se preparam para lutar no campo de treinamento, prontos para medir forças. O Damian avisa que não terá piedade e que seus golpes serão devastadores. Fala sério, galera, o cara fala isso pra passar ainda mais vergonha, né? As duas observadoras comentam sobre a técnica especial de Damian, que se chamava Dragon Rise, que aumentava a sua força ao canalizar a energia interna. Durante a luta, o Luke ele começa a sentir a pressão dos ataques de Damian, percebendo que as técnicas comuns da escola não são suficientes. O Damian provoca Luke, prometendo deixá-lo incapaz de lutar novamente e que ele ia passar o resto da sua vida acamado. Eu falo, galera, esses caras aí eles torcem pra passar vergonha, só pode. Apanha calado, pelo amor de Deus. O Damian revela que o seu pai comanda o maior negócio de equipamentos médicos de Guancheng e que eliminar Luke seria fácil. O nosso prota bloqueia o ataque e pergunta se o seu pai é Galan Starrider, um cultivador de segundo nível conhecido por suas habilidades. O Damian ele afirma que poupará Luke se ele aceitar ser destruído. Ah, claro, tá, eu vou aceitar aqui ser destruído e você não bate em mim, tá, beleza. O Luke lembra que esse Galen aí, o pai do Damian, ele esteve envolvido em traições durante uma invasão alienígena. E ele confirma aí que esse cara realmente é o pai do Damian. O nosso prota provoca aí esse sem vergonha, perguntando se ele já acredita ter vencido, enquanto executa um salto ágil. Ele continua desafiando aí esse cara, dizendo que pode derrotá-lo sem ter aprendido técnicas especiais, demonstrando uma confiança em seu olhar. O Damian ri e chama o nosso prota de Júnior, era como se fosse ele novato, noob, insinuando que ele nunca seria capaz de vencê-lo. Os dois se enfrentam rapidamente, com o protagonista acertando um golpe direto que derruba o Damian.
Com o cara aí no chão, o nosso herói ele o adverte sobre a falta de controles nos golpes dele, e que são grosseiros demais e cheios de falhas. O Damian se levanta furioso e determinado, jurando que vai derrotar o nosso prota, e ele fica ali com os olhos furiosos morrendo de raiva. Ele é surpreendido quando o nosso prota aproveita uma brecha e prende o seu braço com firmeza. Nessa hora aqui eu já tinha pedido o pinico. O nosso prota afirma que derrotá-lo será tão fácil quanto vencer o gigante anterior, destacando a falta de habilidade do Damian e do Brandon. Uma série de socos rápidos atinge a cara do valentão, deixando ele atordoado e incapaz de reagir ao ataque coordenado do protagonista. O Damian é jogado no chão com um chute forte, enquanto seus aliados gritam por ele em desespero. Os colegas aí do cara até correm lá para tentar ajudá-lo, verificando seu estado e perguntando se ele tá bem depois dessa derrota humilhante. O protagonista se mantém firme e com um ar frio ele declara que Damian é fraco demais para despertá-lo ou até mesmo interessá-lo. O cara ferido é levado à clínica por seus colegas, seguindo a instrução de uma aluna antes dos exames. O nosso herói revela que ele usou energia interna para atingir os pontos fracos de Damian, prejudicando a sua circulação energética. Ele explica que a técnica de sua vida passada destruirá gradualmente o cultivo de Damian sem deixar vestígios. O maluco era brabo demais. Com o fim dos testes, a instrutora anuncia o fim dos exames teóricos e orienta os alunos a irem para as salas. O Luke Storm ele é instruído a comparecer aos exames e visitar o escritório do diretor no dia seguinte, recebendo informações sobre o novo candidato a cultivador. A Arya adverte o Luke sobre a possível vingança de Damian, oferecendo ajuda se caso necessário, já que o pai dele era muito rico e influente. O Luke agradece, mas ele afirma que pode lidar com essa situação sozinho, mostrando confiança. Se eu fosse o cara já pedia ajuda, ia falar passa lá em casa pra você me dar uma mão. Os dois estudantes discutem a dificuldade dos exames e mencionam que herdariam empresas familiares, mas preferiram ser cultivadores. A Miss Arya ela é mencionada como uma candidata suprema, capaz de ingressar em qualquer faculdade, mesmo com notas baixas em outras disciplinas. Um homem misterioso e com um sorriso sinistro prepara um ataque, insinuando um ato malicioso. Alguém acaba alertando a Arya sobre um perigo eminente, aumentando a tensão no local. A Miss Arya ela reage rapidamente, usando a sua bolsa como escudo para bloquear o ataque, demonstrando uma destreza e preparo. Eu aposto que essa bolsa aí não foi comprada na Shopee. Um estudante ele grita avisando que o inimigo está atrás da Arya, mas ela desvia e o atinge com um chute poderoso. Ela reflete que sem a sua espada devido à proibição de armas na escola, ela estaria vulnerável, porém ela ainda ia continuar lutando. Ela desvia do próximo ataque e usa sua bolsa para interceptar a lâmina no último momento, demonstrando que ela também é muito habilidosa. Ela o contra-ataca com força e fica pensando como que esse maluco conseguiu entrar dentro do colégio, e ela questiona se ele não teme a aliança dos cultivadores. Os estudantes ao redor correm para tentar ajudar, mas a Arya se prepara para enfrentar os agressores sozinha. Ela fica ordenando ali para os outros alunos trazerem a espada de treino e buscar ali a ajuda dos professores, e os alunos acabam fazendo isso. Eles são bastante obedientes e saem correndo ali para chamar ajuda. O Luke ele aparece oferecendo um apoio e ele se lembra de sua vida passada e vendo a situação como uma chance para conquistar a confiança dela ainda mais. O oponente respira ofegante tentando atacar a Arya, mas ela consegue se desviar. O Luke ele surge correndo em alta velocidade, se aproximando rapidamente da cena para tentar ajudar a garota. Ele acerta um chute certeiro nesse sem vergonha, chamando a atenção de Arya, que também fica surpresa. A garota fala aí pro nosso herói tomar cuidado, já que esse maluco aí ele é bem mais poderoso do que aquele criminoso que eles enfrentaram na noite anterior. O nosso herói utiliza a técnica de luta ensinada no primeiro ano, surpreendendo os espectadores que observavam a precisão de seus movimentos. O Luke segura no braço do adversário, demonstrando seu controle sobre a situação. Os estudantes ficam comentando e eles questionam se as técnicas ensinadas na escola são realmente tão poderosas assim, enquanto o outro comenta que tudo depende de quem as utiliza. O nosso herói decide que precisa derrubar o adversário rapidamente para poder ajudar a Arya, caso algo de ruim aconteça. O agressor tenta lançar uma faca furtivamente, movimentando-se com a mão com rapidez.
O Luke percebe aquele movimento ali do cara e reage, sendo alertado para ter cuidado com um ataque surpresa. Eles conseguem bloquear o ataque do oponente e o seu olhar atento fica concentrado ali nos próximos ataques que podem surgir. Ela percebe que o adversário não falou nada até agora, suspeitando que ele é um sacrificador de família nobre. O inimigo continua tentando atacar ferozmente, mas a Arya o intercepta com um movimento rápido, criando um impacto. O Luke sugere que ela deixe que ele mesmo tome conta desse inimigo, já que ela está sem as suas armas. Então ele avança com golpes rápidos, demonstrando uma precisão impressionante, algo que nenhum outro aluno ali tem. A Arya observa surpresa e ela pensa que o Luke melhorou muito com base no cultivo nos últimos dias. A Arya fica observando e ela pensa que o nosso herói melhorou bastante a sua base de cultivo nesses últimos dias. Ele reflete que apenas os grandes clãs poderiam financiar sacrificadores como aquele, reforçando a seriedade do confronto. Ele atinge o adversário com um golpe bem poderoso e direto, fazendo ele recuar com ferimentos graves. O golpe é devastador e o sacrificador é atingido, expelindo ferimentos de batalha ao ser derrotado. O Luke comenta que o seu golpe destruiu a maior parte dos meridianos do inimigo e que provavelmente ele não vai sobreviver por muito tempo. A Arya observa o corpo do cara caído e ela fica pensando em como ela deve a sua vida ao nosso herói, pensando que nas duas vezes ele acabou surgindo ali para protegê-la. Ela encontra uma marca misteriosa no pescoço do homem e fica surpresa com um símbolo gravado. O Luke reconhece aquele símbolo e sugere que pertence ao clã Murong, um dos 13 grandes clãs de cultivo, questionando se o ataque foi ordenado pelo próprio clã. Ele tranquiliza a Arya, dizendo que relatará o incidente à Aliança dos Cultivadores, garantindo que ninguém será injustamente implicado. Em meio aos colegas, ele sugere que mudem de local para conversar, e a Arya concorda aliviada. Durante a conversa, o nosso herói menciona a necessidade de uma pedra espiritual alienígena e um dispositivo de confinamento para a sua prática de cultivo, destacando a necessidade de um tratamento para os ferimentos graves que ele tem. A Arya explica que esses itens são recursos militares restritos, mas que ele precisaria justificar o seu uso para poder estar fazendo uso aí desses itens. O Luke revela que está praticando uma técnica única que exige a pedra espiritual para refinar suas células, necessitando da cabine para curar os danos, garantindo que os resultados valerão o risco. A Arya, é claro, ela estava um pouco cética e alerta sobre os perigos dessa técnica de refinamento celular, lembrando que muitos falharam no passado. O Luke, com confiança, ele afirma que ele está seguro ali de suas escolhas e que ele só precisava de alguém para garantir sua segurança durante o processo, prometendo que o sucesso vai ser possível. A Arya, reconhecendo que ele a salvou 2 vezes, concorda em ajudá-lo, dizendo que não seria um grande problema. Ela o leva ao hospital do clã Starfell, explicando que os itens pedidos estavam disponíveis, mas que a cabine médica era grande demais para ser transportada. Garantindo que ele não seria perturbado, a Arya Starfell ela mencionou que o clã de cultivadores estava bem próximo, proporcionando uma segurança ao local. Ela entregou as 2 pedras espirituais pedidas pelo nosso herói, e ele agradeceu pela ajuda. Enquanto o nosso protagonista se preparava para entrar na cabine de cultivo, ele disse que ninguém poderia interromper, a menos que ela morresse. A Arya Starfell estava monitorando a situação, analisando os dados enquanto a cabine se fechava e começava o processo de cultivo. Dentro da cabine, o nosso prota começa a meditar, se concentrando em suas energias, sabendo que o sucesso ou fracasso de sua técnica dependia desse exato momento. O cultivo começou a refiná-lo e sua energia espiritual se envolvia em volta do seu corpo, e ele sabia que esse processo o ajudaria a evoluir a sua força física. O Luke explicava que cultivadores refinam suas forças físicas para ir além dos limites do corpo, o que leva à evolução da força. Ele sabia que o fortalecimento constante do corpo formaria um ciclo virtuoso, mas também reconhecia que essa técnica o colocava à beira da eliminação. A Arya Starfell observava o nosso prota dentro da cabine, preocupada com o progresso de seu cultivo, segurando firme em sua espada. De repente, um alarme disparou, sinalizando que algo estava errado com o processo. Ela se desesperou ao ver os sinais vitais dele caírem,
constatando que os batimentos cardíacos do Luke haviam parado. Confusa, a Arya ela se perguntava se deveria abrir a cabine ou chamar alguém para ajudar, temendo o pior. A tensão aumentou quando a cabine começou a emitir sons de falha, e ela se preparou para intervir. A fumaça começou a escapar da cabine, indicando que algo crítico estava acontecendo lá dentro. O Luke saiu lentamente daquele local, explicando que a técnica de refinamento de partículas era perigosa, mas ele tinha aprendido a superar a respiração para sobreviver. A Arya correu em sua direção, aliviada por vê-lo vivo, agradecendo por ele ter conseguido sair de lá. Com os olhares mais próximos, ela percebeu que estava aliviada e ficou com as bochechas coradas, envergonhada pela preocupação exagerada. Hoje tem, né, Luke? Esse é um prota de sorte. Ela perguntou nervosa se ele estava bem, mencionando que seu coração havia parado, e ela temia que o pior tivesse acontecido. O Luke ficou sorrindo, perguntando se ela estava preocupada com ele, enquanto a garota só ficava ali tentando esconder o seu constrangimento. O Luke disse que estava apenas sendo emocional e tranquilizou a Arya, explicando que suas técnicas de refinamento elevou seu nível de cultivo com mais espaço para melhorias. A Arya ficou impressionada com o avanço, mas afirmou que não usaria a técnica por ser perigosa e questionou os próximos passos que eles tomariam e a explicação de suas habilidades. O Luke respondeu de forma enigmática, sugerindo que a Arya fizesse uma suposição sobre as futuras ações, deixando suas interações em aberto. Uma funcionária da escola apareceu e perguntou se o Luke queria adiantar sua participação no Exame Nacional de Cultivo. Os outros alunos comentam que mesmo no segundo ano, o Luke já era um candidato a cultivador de elite, sem necessidade de esperar. A Arya garantiu que o Luke ele era capaz e que o ajudaria nos estudos antes do exame, assegurando que ele estaria preparado. A funcionária afirmou que, apesar da decisão estar tomada, eles ainda precisariam informar o diretor e pediu que o seguissem. Dois alunos o observam de longe, questionando se aquele era o homem que procuravam, com planos de agir contra ele. Um dos alunos, com uma expressão cruel, ordenou que quebrassem o braço e as pernas do Luke Storm, condenando ele a viver inválido. E nós sabemos que isso aí é aquele sem vergonha lá que não gosta dele. O diretor perguntou a Luke se ele era o candidato a cultivador definitivo que estava se destacando ali na escola, e ele ficou impressionado de ter outro aluno com muito talento além da Arya Starfell e pede uma demonstração de seu poder. O Luke se concentra profundamente, reunindo sua energia espiritual, e o ambiente ali ao seu redor acaba se enchendo de poder. O diretor ficou surpreso com a força de Luke, percebendo que ele estava muito acima dos cultivadores de nível 1, impressionado com o seu potencial. Após a sua demonstração, o Luke pergunta se ele pode ser aprovado para o teste de cultivo, dispersando a energia com seriedade. O diretor, animado com o talento do nosso herói, aprova a solicitação e promete ajudá-lo em qualquer dificuldade, destacando que o seu sucesso traria créditos para a escola. O Luke agradece e menciona que se não houver mais nada, ele e a sua colega voltarão para as aulas, prontos para seguir em frente. Enquanto caminham, a garota pergunta sobre os seus planos para o futuro, e o Luke responde que provavelmente irá para a Universidade de Ranchua. Ele reflete sobre o passado e o sucesso da Arya na Universidade de Ranchua, e era uma instituição que formou muitos talentos no país. Enquanto continuam caminhando, o Luke ele pondera sobre a sua melhor escolha para os estudos de cultivo, e a garota ela também questiona sobre a sua decisão em relação à universidade. O Luke ele é abordado por estudantes com uma ameaça e ficam pedindo ali ajuda para ele, mas vocês sabem que ele não quer ajuda nenhuma. Mas ele se mantém calmo e se prepara para lidar com esses arruaceiros sem vergonha. O Luke sugere ali pra Arya ir na frente, enquanto ele assume a responsabilidade de enfrentar esses malandros. Os estudantes eles fazem comentários sarcásticos sobre a confiança de Luke, acreditando que ele vai tomar um sacode. A Arya responde friamente, sugerindo que eles não entendem o que está por vir, enquanto Luke permanece confiante. Um dos estudantes, furioso, ameaça transformar o Luke em um saco de pancada, aumentando a tensão entre eles.
Eles se encontram no telhado, onde o líder revela que estão ali para ensinar uma liçãozinha pro nosso herói. O Prota, percebendo que foram enviados por Damian, um cultivador, ele comenta que ele deve ser muito importante para esse Damian aí não tirar ele da cabeça. Os estudantes confirmam que eles foram realmente enviados ali pelo Damian para quebrar o nosso herói, e ficam ali provocando ele antes do ataque. Eles avançam todos confiantes que vão quebrar o nosso herói, certos de sua vitória. Porém, o nosso Prota, ele sorri confiante, pronto para o confronto. Ele parece muito tranquilo e ao mesmo tempo determinado a enfrentar aquele sem vergonha. No instante seguinte, sons bem altos de gritos ecoam pelo teto do colégio. Os oponentes de Luke foram derrotados facilmente, caídos no chão, exaustos e sem forças, enquanto ele permanece firme e forte, todo vitorioso. Após a luta, a Arya se aproxima perguntando sobre os próximos passos de Luke, preocupada com o que vem a seguir. Ela revela que aqueles agressores, eles eram seguidores de Damian, alguém que tinha bastante influência na região, sugerindo que isso não terminaria facilmente e ela estava preocupada. Ela alerta para o nosso herói, dizendo que já havia avisado sobre o Damian e sobre a sua natureza vingativa, destacando que mais problemas iriam surgir no futuro. Ela se oferece para ajudar o nosso herói, sugerindo que a sua família também poderia intervir, já que a família Starfell era muito poderosa. Curioso sobre os poderes aí da família do Damian, o nosso Prota pergunta sobre as técnicas de cultivo usadas por eles. A Arya afirma que são técnicas de classe Chuan, surpreendendo o Luke, já que essas técnicas são raras e poderosas. Ela então explica que o Galen, que é o pai aí do Damian, ele encontrou essas técnicas secretas em um local especial, o que deu a ele uma vantagem considerável. O Galen, ele é mencionado e a garota pergunta o que ele quis dizer. O rapaz fala sobre uma rede oculta em Guancheng, e o Galen, ele era o centro dessa rede oculta. Ele diz que esse Galen, ele não deveria ter poder para manter essa rede sozinho, e ele sugere que tem algo ou alguém por trás muito maior. Poderia até mesmo ser os alienígenas. A garota comenta que o Galen ficou rico vendendo produtos médicos há 10 anos e questiona sua ligação com o buraco de minhoca. Surpresa, a Arya pergunta o que ele acha de Galen e se ele realmente havia se aliado com os alienígenas daquele portal. O nosso Prota responde que talvez seja uma cooperação entre eles. Ele explica que cultivadores criminosos desapareceram misteriosamente em Guanchan, e a garota se pergunta por que o Galen está acobertando esses sumiços. Ele sugere investigar a vida pessoal e a vida financeira do Galen para tentar entender melhor. Por fim, eles mostram a sede do grupo do Galen Starrider e mencionam que ele removeu 3 pessoas dali. Esse Galen Starrider, ele é informado por seus subordinados sobre o envolvimento de um cultivador de nível 1 e outros 2 candidatos. Um subordinado pergunta se é necessário chamar alguém para verificar o estado do jovem mestre. O Galen responde que não precisa, afirmando que o objetivo era apenas ensinar uma lição e que pode resolver a situação desde que os nobres não tenham sido mortos. O subordinado menciona que o Victor Ashen, o cultivador de nível 1 que buscava refúgio, foi recentemente derrotado. O Galen pergunta se a aliança dos cultivadores foi responsável por isso, mas ele descobre que a Arya Starfell e o Luke Storm do clã Starfell foram os culpados. O Galen, ele pergunta se a aliança dos cultivadores foi responsável, mas ele acaba descobrindo que a Arya Starfell e o Luke Storm, que eles mesmos foram os culpados aí pela derrota daquele cara. Ele questiona se essa Arya é a pessoa de quem o filho dele tem demonstrado interesse, recebendo a confirmação de seu subordinado. Ele então, pensativo, solta uma fumaça lenta, mostrando preocupação com essa situação. Ele ordena para que avisem o seu filho para agir com discrição e evitar problemas, alertando que os seus planos não podem mais ser prejudicados. O subordinado concorda e se retira, deixando o Galen refletir em silêncio. O vilão apaga o cigarro com um gesto calmo. Ele compara essa situação ao caminhar por um fio sobre o abismo, enfatizando que um único passo em falso pode arruinar todo o seu trajeto. Tudo que ele construiu durante anos poderia ser destruído caso ele errasse. Vocês vão ver como que esse cara é irritante. A partir daqui eu já começo a torcer pro Luke dar um sacode nele.
O nosso herói se veste enquanto a mulher ao lado pergunta como que ele se sente, indicando que o próximo passo está próximo. Ele revela que após 2 refinamentos, o seu corpo atingiu a força de um cultivador de primeiro nível no auge, com potencial para melhorar ainda mais, e a área comenta que o método de refinamento de partículas é poderoso, mas também perigoso, exigindo controle absoluto de energia. O Luke menciona que tem algo para entregar para a área, despertando sua curiosidade. Ele tira um livro antigo de terapia nutritiva que encontrou em um fórum de cultivadores. Ele explica que a terapia complementa o estilo da espada de Arya, podendo gerar efeitos milagrosos, então ele copia as instruções para ela. A Arya lê o livro e percebe que as ideias da terapia são aliadas com o seu estilo de luta, e isso era bastante familiar, e ela acreditava que isso ia ajudar a superar o seu bloqueio criativo, pois ela não estava mais conseguindo evoluir no cultivo. A garota agradece o nosso herói pela ajuda, afirmando que o livro vai ser muito útil no seu progresso, e ele retribui a gratidão, valorizando os recursos de cultivo que ela preparou para ele. Ela disse que é um prazer ajudá-lo e sugere que façam o teste de cultivo juntos, pedindo que ele a chame apenas pelo primeiro nome. Aqui para nós isso não tem diferença, mas lá para eles é algo bastante íntimo. O Luke fica todo envergonhado e ele aceita e menciona que por ter focado no cultivo na sua vida anterior, ele não sabia lidar com situações românticas como essa. A Arya revela que investigou o Galen e descobriu movimentações financeiras suspeitas, relatando isso à Aliança do Cultivo. O nosso prota sugere cautela, apontando que o Galen estabeleceu a sua empresa rapidamente, indicando possíveis apoios de força oculta. Provavelmente ele estava aliado dos alienígenas. A Arya concorda e afirma que faltam 2 dias para o teste de cultivo, provocando Luke e Storm sobre a sua reação dos professores ao vê-lo na arena. O Luke diz que está muito atrás de Arya e ela responde que ele não é tão diferente dela. Ambos se preparam para o teste de cultivo. O Luke fala que ele está muito atrás dela, que ela é bem mais forte, mas a garota fica negando, dizendo que não está atrás nada. E assim, eles se preparam para o teste. O teste nacional acontece na arena de Guancheng, com competidores ansiosos e torcedores chamando pelo nome de Arya Starfell. A Arya impressiona a plateia com habilidades incríveis, e um observador comenta que nem mesmo o avaliador consegue reagir aos golpes dela. Um movimento rápido como um corte de vento ecoa pela arena enquanto a Arya demonstra sua maestria. Ela finaliza o teste com perfeição e o avaliador anuncia sua aprovação com nota A. Agora era a vez do Luke e o locutor chama o seu número e escola, preparando-o para o desafio. Ele agradece ao avaliador que o incentiva a dar o seu melhor e resistir por 3 minutos na arena. Com um suspiro profundo, o teste de Luke começa e ele avança determinado. Ele canaliza a energia enquanto se movimenta com rapidez, fazendo suas habilidades fluírem como um rio. O avaliador se defende com uma postura firme, mas observa atentamente o Luke, pronto para medir o seu verdadeiro potencial. Sem que o avaliador perceba, ele já estava fora do ringue, galera. O golpe foi tão preciso que nem mesmo o avaliador conseguiu perceber, e dessa forma o nosso prota passou no teste e ele fez um gesto de respeito. O público vai à loucura com aquela cena. No ranking, o nosso herói acabou ficando em primeiro lugar e a Arya em segundo. O Luke promete que ambos se tornarão cultivadores de alto nível se forem juntos para Erbay. A Arya menciona a coragem do nosso prota por praticar uma técnica perigosa e acredita que ele não se contentaria em ser um mediano. Confiante, ela declara que seguirá o nosso prota até Erbay, confiando completamente nele. Um rival aparece frustrado, afirmando que o Luke o fez perder o respeito várias vezes e planeja se vingar. Ele promete que vai melhorar como cultivador com equipamentos avançados do pai e irá vencer após as férias de verão. Em Guancheng, em uma instalação subterrânea, nós vemos surgir eventos misteriosos a caminho. Serena Valiant, uma estudante militar, lamenta não poder visitar o irmão enquanto cumpre suas tarefas. A Shanfeng pede para Serena se concentrar nas missões, sem perder tempo com distração.
A equipe de aplicação da Aliança de Cultivação entra em ação, exigindo que todos larguem as armas e se rendam. Eles descobrem as cápsulas com prisioneiros e a Serena reconhece os desaparecidos como cultivadores criminosos ali do local. A Xianfeng ela ordena que a Aliança de Cultivação prenda o Galen imediatamente, indicando a urgência da situação. No hospital, o Damian estava gravemente ferido depois da batalha lá com o nosso herói, já que ele tinha bloqueado seus meridianos e ele estava sendo tratado na UTI. Os guardas relatam que encontraram Damian sozinho na sala de cultivo passando mal, sem sinais de que tinha alguém presente no local. Investigadores confrontam o Galen, acusando-o de abrigar criminosos, realizar experimentos humanos e cometer traição ao se aliar com alienígenas. O Galen nega as acusações e exige provas, mas é informado que laboratórios secretos em Guancheng foram descobertos, afirmando ali que ele tinha práticas ilegais. Furioso, o Galen ele acusa os investigadores de prejudicarem seu filho e exige explicações, enquanto é ordenado a se render. Sem alternativa, o vilão ele reage com ferocidade, atacando um dos investigadores com um golpe devastador, demonstrando que ele era verdadeiramente poderoso. Os investigadores alertam Galen para não resistir à prisão, mas ele ignora, intensificando o confronto. O Galen ele revela sua intenção de derrotar a todos, afirmando já que ele não escapará da eliminação da capital e ele prefere levar todos junto dele. Os investigadores ficam chocados e eles descobrem que Galen é um cultivador de nível 4 e sem chances contra eles já começam a bater em retirada. Uma explosão intensa em vermelho e branco acontece e simbolizava ali o início do caos. O homem ferido estava ofegante tentando pegar um documento no chão enquanto ele sangrava bastante. O vilão frio e calculista observa aquele documento e comenta que 2 traidores revelaram seu segredo. Ele avisa que agora que todos os planos dele ali foram expostos, só restava eliminar todos os que estavam envolvidos. Então ele acaba aplicando um golpe fatal, deixando claro que está disposto a ir até o fim sem arrependimentos. Uma mão machucada cai, indicando que ele fez mais uma vítima. 2 agentes encontraram vários corpos no chão e se perguntam como que uma única pessoa poderia ter causado tamanha destruição. A moça avisa que Galen poderia ter escapado e ordena o bloqueio imediato de toda a província. Com urgência, ela pega o seu celular para avisar a Aliança de Cultivação sobre a situação crítica. Ao verem as fotos dos envolvidos, o Luke Storm e a Arya Starfell, a frustração toma conta, percebendo que a situação saiu totalmente do controle. O trem onde eles estavam estava indo em direção a Harbei. Dentro estava o Luke agradecendo a sua amiga por confiar nele e ele estava decidido ali a fazer dela uma ótima cultivadora e ajudar a garota nos estudos. A Arya responde que a decisão é dela e os anciãos da família geralmente não se opuseram às suas escolhas. Uma leve confusão começa no trem e alguém comenta que a Aliança da Cultivação entrou a bordo de uma forma inesperada, fazendo uma inspeção de rotina. A tensão aumenta quando a mulher energética, essa aí de cabelo roxo, Serena, entra sorridente e chama animadamente por Luke. Ela o abraça com entusiasmo, explicando que encontrou tempo para vê-lo e expressa alívio em finalmente encontrá-lo. O Luke pergunta o motivo da visita dela, já que esperava que estivesse ocupada com a academia militar da capital. A garota revela que a sua família era muito próxima da de Luke, e após perderem seus pais na guerra contra os alienígenas, a ajuda mútua manteve eles unidos. A Arya observa aquela interação e ela fica um pouco irritada, morrendo de ciúme. O homem se aproxima e confirma que é Luke Storm, afirmando que agora eles estão em uma missão urgente. Os personagens enfrentam uma ameaça inesperada quando uma explosão abala todo o vagão do trem e alguém avisa sobre um possível ataque, causando pânico ali nos passageiros. O capitão ordena que a Serena inicie a evacuação e ela prontamente responde, organizando as pessoas para saírem com segurança enquanto ele assume o controle da situação. O nosso prota percebe uma presença misteriosa, avisando que há alguém ali, e a atmosfera do ambiente se torna mais tensa, aumentando a sensação de perigo.
uma figura envolta de sombras aparece, irradiando uma energia ameaçadora. A figura sombria se revela e ele acusa os heróis de arruinarem o seu plano que levou 10 anos para ser preparado, deixando claro que ele veio aí por vingança. O homem enfurecido declara que por causa deles foi forçado a derrotar o próprio filho e agora quer saber como que eles preferem ser eliminados, deixando todo mundo ali em choque. O Luke imediatamente se posiciona para proteger seus aliados, criando uma barreira defensiva ali para proteger principalmente a área. A garota ao lado dele observa a situação com intensidade e seus olhos revelam um misto de preocupação e determinação enquanto a tensão cresce. O Shan Feng ele confronta o inimigo, sugerindo que ele não vai ser páreo para derrotar todos eles e seria melhor recuar enquanto ainda dava tempo, pois ele não queria que mais ninguém perdesse a vida. O Galen ele decide que vai derrotar todo mundo, pois agora que ele foi descoberto e o seu plano aí foi por água abaixo, ele tem medo de ser preso e também tem medo de ser morto pelos alienígenas. Ele avança confiante com os olhos vermelhos e uma energia ameaçadora. Ele afirmava que todos ali estão prontos para morrer, desdenhando de todos. Shan Feng pede pro Luke e pra Arya correrem, prometendo que vai ganhar tempo com a ajuda da Serena, e a Arya insiste que ela pode lutar, e ela está determinada para contribuir com essa batalha. O Luke explica que se separar dela não é uma opção, pois o Galen está decidido a derrotá-la, e ele acredita que, mesmo escondendo seu verdadeiro poder, derrotar o Galen não será impossível. A Arya ela revela que ela ficou mais forte na arte da espada e ela garante que vai ser de ajuda nesse combate. O Shan Feng ele assume a liderança pedindo para que a Serena o apoie, enquanto a Arya se prepara para liberar uma energia com a sua espada. E o capitão ainda orienta o Luke a atacar de longe para confundir o inimigo. Com determinação, eles partem para o confronto e o capitão Shan Feng avança com firmeza, enquanto o Galen, rindo, diz que não teme lâminas comuns. O capitão invoca a técnica da espada dos 3 talentos, canalizando energia impressionante através das lâminas, e o brilho intenso corta o ar, revelando o poder oculto da arma. O Galen ele é atingido de raspão e faz um corte ali no seu braço. Ele até recua, surpreso com a força dos ataques, e até fica irritado por ter subestimado eles. A espada do capitão emite faíscas elétricas, enquanto ele avança, decidido a acabar com a luta, e o Galen, ferido e frustrado, admite a dificuldade de enfrentar clãs poderosos. Os golpes são rápidos e precisos, e cada um ali estava desempenhando um papel, pois eles sabiam que essa batalha era decisiva e se eles por acaso ali falhassem, eles perderiam a vida. O Luke lança projéteis contra o inimigo, e ele sabe ali que simples golpes assim não vai ser capaz de causar muito dano. O inimigo fica furioso, chamando eles ali de ratos nojentos, enquanto se defende freneticamente dos projéteis. A Serena ela prepara uma técnica especial, segurando energia nas suas mãos e sinalizando concentração total. O vilão percebe que está sob influência de uma técnica de controle mental de Serena, mostrando surpreso e desconfortável ao entender essa situação. O Shan Feng aproveita a abertura e usa sua espada com a técnica Three Talent Sword, invocando uma espada da terra com força máxima. O inimigo tenta bloquear o ataque desesperadamente, mas ele é atingido e se ferra no processo, reclamando bastante. Com raiva, o vilão decide eliminar a Serena primeiro, já que ela estava causando aquela hipnose, e ele acreditava que ela era uma ameaça maior. A Serena se lança com velocidade contra o vilão, acertando ele com força enquanto mantém a sua técnica concentrada. O vilão fica abalado, percebendo que ele está perdendo o controle e começa a murmurar ao entender a gravidade da situação. O maluco aí ele achava que ia ser muito mais fácil, mas ele estava tomando um pavoro. O Luke ouve o seu aliado pedir ajuda para atacar o inimigo exausto, dizendo que essa é a única chance de vencê-lo se agirem juntos. O vilão aí, o Galen, ele começa a rir com desdém e fica provocando, afirmando que essas pessoas aí são ratos e que nunca conseguiriam detê-lo. O inimigo ameaça reunir uma energia interna e explodir todo o trem, gritando em fúria, enquanto uma aura vermelha e violeta se envolve, sinalizando um ataque iminente. A Serena é lançada para trás com o impacto da explosão de energia, tentando manter o equilíbrio, mas ela é forçada a recuar. O capitão também é atingido diretamente e começa a cuspir enquanto ele tenta se recompor depois de sofrer aquele ataque brutal. O Luke percebe que o vilão ali ele fingiu exaustão para atrair eles para perto, depois utilizar essa técnica e lançar eles para longe.
O Galen aí ele fica rindo, admitindo que estava apenas protegendo seus meridianos internos e que seu tempo de vida está quase no fim. Ele basicamente estava se sacrificando aí para se vingar de todos. Com um último surto de energia, ele avança ferozmente em direção a Luke, dizendo que é o suficiente para derrotar a todos. O nosso prota, com uma expressão determinada, ele encara o inimigo, preparando-se para um confronto decisivo e final. O trem avança velozmente pelos trilhos enquanto a voz de Serena chama por Luke, indicando a urgência do momento. O nosso prota está de frente a frente com o Galen, ambos exaustos, e ele reflete sobre a dificuldade de derrotar esse cara cretino aí sem vergonha. Ele aperta o punho com determinação, concentrando toda a sua energia no próximo ataque, e ele sabia que essa era a sua única chance. O golpe do Luke acerta o inimigo no peito com força total, e o impacto ressoa no ar, revelando seu poder magnífico. Ele recua sentindo a rigidez do oponente, era como se fosse bater em ferro bruto, e ele percebe a resistência do adversário. O vilão contra-ataca com um chute forte, acertando nosso prota no peito. Ele é atingido depois no rosto, mantendo-se firme, e ele sabia que não poderia desistir. O Galen fica rindo com uma expressão maliciosa e disse que ia quebrar o nosso herói por inteiro. Vocês já sabem, né? Isso é de lei. Quando o vilão fica ameaçando bastante, falando que vai fazer tal coisa, vocês podem ter certeza que ele vai tomar uma sova. A Serena observa de longe e grita o seu nome, mas não podia interferir. Então ela fica sussurrando angustiada por Luke, já que ela estava preocupada. A Arya ela estava com uma expressão ali determinada, chamando o Galen e dizendo que se ele ousar machucar o Luke, ele vai pagar com a própria vida. Ela estava muito apaixonada, galera, e ela não ia deixar que ninguém machucasse o seu queridinho. Então o nosso prota ativa a técnica Dança das Espadas, e a sua espada brilha intensamente enquanto ele se prepara para o ataque. O Galen ele é pego de surpresa pelo ataque rápido de Luke, demonstrando uma expressão de choque e recuando imediatamente. Um aliado observa que a Arya estava hesitante e que o momento do ataque dela não é o ideal, prevendo que o golpe dela possa falhar. O inimigo percebe a oportunidade e tenta conter a Arya, aplicando a técnica que restringe seus movimentos. A Serena, surpresa, percebe que a técnica de controle mental está falhando em neutralizar o oponente. E o Galen, furioso, grita enquanto concentra ainda mais energia, prometendo acabar com o Luke e com a Arya. A garota finalmente acaba atingindo o Galen com um corte preciso no braço, enquanto o nosso herói aproveita dessa abertura para atacar. Ela desliza a mão no chão, recuperando o equilíbrio após o ataque. Com uma expressão ali um pouco aliviada, ela sussurra para si mesma que ela conseguiu salvar Luke de um golpe certeiro, demonstrando ali um certo alívio. Ela estava exausta e ferida enquanto o inimigo a observava. O Luke pediu para que levassem a Arya para longe dali, mas o inimigo sorriu e disse que derrotaria todos se tentassem fugir. A garota olhou para ele furiosa e o chamou de inútil, e a sua raiva ali era evidente para todos. Ele riu de uma maneira sádica, dizendo que ninguém sairia daquele vagão vivo e todos iriam ser derrotados ali. O cara confrontou o Galen, mencionando que ele havia sido treinado para ser um cultivador, mas havia se aliado aos alienígenas. O Galen se defendeu, afirmando que nunca teve escolha e que o governo forçou ele a fazer isso, e que só sobreviveu graças aos acordos que ele fez com os aliens. A Serena argumentou que ele tinha escolha sim, e que só utilizou os alienígenas e suas tecnologias para adquirir riquezas. O Galen, frustrado, disse que era inútil explicar, e que em breve os alienígenas iam voltar para destruir toda a humanidade. O nosso prota fala que os humanos não seriam exterminados e prometeu expulsar os alienígenas para o fim do universo. O Galen riu e revelou que os alienígenas já estavam estudando o corpo humano e as técnicas de cultivo, e que no fim a humanidade ela seria completamente dizimada. Os aliens obtiveram rapidamente as técnicas de cultivo secreto em sua vida passada, sendo ajudados por traidores que realizavam experimentos humanos, e isso o atormenta, e ele entende a gravidade da situação. Por fim, ele fica encarando aí esse sem vergonha, perguntando se mais pessoas no mundo ali também estavam ajudando os alienígenas. E o cara fica rindo, dizendo que ele mesmo poderia tentar adivinhar. Sem paciência, o Galen vê que seus truques já não funcionam mais e diz que chegou o momento de seu oponente perder a vida, mostrando ali confiança na sua vitória.
O Prota sente a tensão e declara com firmeza que na verdade é o Galen que está prestes a ser eliminado, e ele percebe que vai precisar utilizar as suas habilidades da vida anterior, algo que ele não estava muito afim de mostrar, mas seria preciso. E nós finalizamos a primeira parte nesse momento épico. Qual será a habilidade que o nosso herói vai utilizar? Se você gosta de obras assim, eu tenho certeza que você vai gostar do outro recap que temos aqui no canal. Ao invés de caçar alienígenas, o nosso herói aqui nessa outra obra, ele caça demônios. E ele é bastante apelão, é como se ele fosse o Gojo aqui dos manhwas. Eu vou deixar aqui de recomendação, pois eu tenho certeza que vocês vão gostar. E deixem um comentário pra gente trazer a parte 2. Essa obra é muito boa e daria certo pra fazer aqui uma série com vários episódios. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!